Iniciaremos então agora a mesa redonda 2, que tem o tema Interdisciplinaridade e Inovação na Pós-Graduação em Universidades de Excelência. Para tanto, convido o coordenador, professor Carlos Carlotti Júnior, pró-reitor de pós-graduação da USP. O professor Carlos Carlotti é médico formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, onde também fez residência médica, mestrado e doutorado. Realizou estágio de pós-doutorado no Brain Tumor Research Center do Hospital for Sick Children em Toronto, Canadá. Atualmente é professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, onde ocupou posições administrativas, acadêmicas, como diretor da faculdade, diretor clínico do Hospital das Clínicas e presidente da Comissão de Pós-Graduação. Foi também substituto do pró-reitor de pós-graduação da USP. Dando andamento, convido agora os senhores palestrantes, professor Jovilis Trevisol, presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, e pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal Fronteira Sul. Professora Sônia Naibal, professora titular da Universidade de Brasília. Professor Klaus Capelli, reitor da Universidade Federal do ABC. Convido agora os senhores relatores, professor Valdir Fernandes, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E a senhora Amanda Silveira Carboni, doutoranda em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Agora com a palavra o coordenador, professor Carlos Carlotti. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar elogiando o IEA pela iniciativa, nas pessoas do professor Saldiva e do professor Arlindo, e a cátedra do professor Arlindo. Acho que é muito difícil qualquer um de nós organizarmos um evento com esse nível e com os pensadores que o professor Arlindo conseguiu trazer aqui. Então, além da importância do tema, nós temos também a importância de todos os palestrantes, de todas as pessoas que irão poder dividir conosco suas experiências. Se foi comentado anteriormente que existe uma série de limitação de normas, de regulações dentro da graduação, acho que na pós-graduação esse problema é muito menor. Então, eu acho que nos permite que nós tenhamos dentro da pós-graduação um ambiente ideal para nós podermos fazer propostas, fazermos inovações e mudar um pouquinho a pós-graduação que nós temos tido no Brasil. Inclusive, com relação a programas internacionais, eu acho que esse tanto no ensino quanto na inovação, acho que a pós-graduação é um ambiente ideal para nós termos esse tipo de discussão que nós vamos ter hoje. Para compor a nossa mesa, o professor Arlindo teve um cuidado muito grande de representar por áreas, representar por regiões do país. Então, nós vamos ter 3 palestrantes, o professor Jovilis, que já foi apresentado, mas eu queria dar o meu depoimento aí como pró-reitor da importância do professor Jovilis na frente do FOPROP, na relação com a CAPES. Desde o ano passado, ele tem conseguido vários avanços na pós-graduação pela atuação do FOPROP. Dou um exemplo, por exemplo, a recuperação orçamentária que nós tivemos do programa de pós-graduação e da sistemática distribuição do dinheiro, que o FOPROP teve uma participação importante. A professora Sônia, docente da UNB, ela tem uma preocupação muito grande com a qualidade dentro da pós-graduação. Ela se preocupa e está participando dentro da CAPES de um comitê de internacionalização. Então, certamente vai trazer uma visão muito boa das áreas biológicas, mas dentro desse conceito de qualidade, de internacionalização. O professor Klaus, eu já tive a oportunidade de falar isso em Brasília semana passada, mas a UFABC é uma das grandes surpresas de universidades que nós temos no nosso país, em termos
de internacionalização também. É um dado que me chama muita atenção, eu repito toda vez, 12,5% dos seus professores têm origem internacional. Como já foi dito aqui na mesa anterior sobre a graduação, então sempre é um prazer nós podemos dividir a experiência do FABC conosco. Então, eu gostaria de parabenizar os 3 palestrantes, e nós teremos também 2 relatores, o professor Valdir, de Santa Catarina, e Amanda, a nossa convidada discente aqui para conversar conosco. O Valdir, ele tem uma preocupação muito grande na área de inovação, e certamente na sua relatoria ele vai conseguir passar um pouco da sua experiência também. Então, eu gostaria de passar a palavra para os nossos convidados. Pela ordem minha aqui, é o professor Joviles, é isso mesmo? Então, Joviles com a palavra. Bem, bom dia às senhoras, bom dia aos senhores. Eu queria, assim, rapidamente fazer um registro que me cabe fazer, inclusive, informar aqui e destacar que eu também sou egresso da USP. Eu vim para cá para fazer doutorado. Eu queria muito fazer doutorado no Conceito 7, e eu morei em São Paulo, fiquei 4 anos, mas eu também entendi que não era aqui o meu lugar, que eu devia contribuir com o país em outras regiões, e passei, então, a atuar, sobretudo, na região sul, em particular de Santa Catarina. Então, fica o registro aqui ao professor Márcio, ao professor Carlotti, ao professor Varran, que eu também sou egresso e estou contribuindo com a construção do país. Em segundo lugar, eu queria destacar a presença do presidente do Forgrade, professor Cleverson, e ele veio a meu convite, professor Arlindo, e eu me convenci durante as falas que eu fiz o convite certíssimo. Se nós não tivermos tempo aqui de dar conta de todos os temas, eu tenho certeza que nós vamos avançar, porque à tarde nós faremos uma reunião conjunta entre as presidências do FOPROP e Forgrade para discutir uma agenda comum. Professor Arlindo, mostrei em nome dele de parabenizar, Saldiva também. Eu vou, assim, de forma bastante rápida, porque tenho 10 minutos e fui incumbido 2 partes. Eu acho que não vou conseguir fazer as 2 plenamente. Se não for possível, paciência, eu vou tentar falar aqui de forma bastante ponderada e sem causar nenhum tipo de aflição em quem está me ouvindo, né? O professor Arlindo me pediu para falar da agenda interdisciplinar no Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, e também falar da experiência da Universidade Federal da Fronteira Sul. A minha apresentação, que está aqui na tela, provavelmente demandará bem mais que 10 minutos. Então, paciência, o que não for possível apresentar, fica aqui para a mesa todas as informações que estou trazendo. Em relação à agenda da interdisciplinariedade no Fórum, eu queria fazer as seguintes observações. Nós entramos fortemente nesse debate, especialmente a partir de 2012, quando a área interdisciplinar da CAPES e outras áreas também, eu não quero aqui ser injusto com nenhuma das áreas, chamou o FOPROP para um evento no mês de novembro de 2012. Na sequência do evento, aliás, na noite do primeiro dia do evento, nós fizemos uma reunião e decidimos que faríamos, no ano seguinte, um encontro por região para discutir o tema. Então, organizamos 5 eventos em 2013, uma em cada uma das regiões. Portanto, queria rapidamente destacar o envolvimento das instituições. No norte, quem organizou foi o professor Tourinho, não sei se ele está no auditório ainda, né? Foi a Federal do Pará, em Belém, produzimos uma carta de Belém. Fizemos no Centro-Oeste, na Federal de Goiás, fizemos no Sul, em Florianópolis, com a carta de Florianópolis, no Sudeste foi na Federal do ABC, e na região Nordeste, a Carta de Salvador. No ano seguinte, nós fizemos um evento internacional, aliás, a CAPES organizou, a área interdisciplinar da CAPES organizou e outras áreas, nos chamaram novamente, nós apresentamos os resultados e produzimos uma carta síntese. Isso foi num evento realizado de 13 a 15 de maio de 2014. Depois, no ano seguinte, nós decidimos prosseguir com o aprofundamento desse debate. Em 2015, nós realizamos novamente 5 seminários, um em cada região. No Sul, o UFSC, o Centro-Oeste se reuniu na CAPES, o Norte se reuniu no IMPA, o Sudeste se reuniu, foi uma parceria entre Federal de Minas e PUC de Minas, o Nordeste se reuniu na Universidade Federal do Ceará, e o evento final em Goiânia, no EMPROP, onde nós aprovamos a carta final
com os temas estruturantes que o FOPROP entende como estratégico. Participamos da construção, de alguma maneira participamos, mas evidentemente toda a liderança aqui é o professor Valdir Fernandes e é o professor Arlindo. Gostaria de sugerir modestamente que os colegas pudessem ler os textos, na verdade, dos 3 volumes da trilogia, né? O FOPROP participou mais intensamente dos 2 últimos, o capa verde e o capa amarela, então há um texto especificamente sobre a participação do FOPROP no debate sobre interdisciplinaridade e também há outros textos de muitas universidades. Eu seria muito injusto, definitivamente seria muito ingrato fazer aqui uma síntese dos avanços da temática interdisciplinar na pós-graduação, no âmbito de todas as instituições. Há experiências muito ricas e muitas das quais estão relatadas nos livros. Eu diria assim, que a pós-graduação em particular avançou muito. Está aqui a professora Adelaide, que coordena a área interdisciplinar da CAPES. Ela sabe o volume de APCNs que entram anualmente nesta área, de maneira que sinaliza claramente a pujança desta abertura institucional para essa temática. Então, feita essa apresentação bastante sintética sobre o envolvimento do fórum, eu gostaria de apresentar rapidamente a experiência que a Federal Fronteira Sul vem construindo nessa perspectiva. Eu ainda tenho 5 minutos, é mais ou menos eu me organizei para isso. Então, de forma bastante rápida, realmente bastante rápida, eu queria... trouxe 2 frases aqui, uma do pesquisador francês que já esteve aqui no Brasil várias vezes a convite, né, professor Arlindo, professor Claude, que chama atenção para a diversidade, né, de que nós temos uma riqueza e essa riqueza emerge muito dessas experiências muito diversas e plurais espalhadas pelo Brasil todo. Isso, faz essa gentileza. A segunda frase é do Boaventura de Souza Santos, que enfatiza que a ciência é um localismo globalizado e não um globalismo localizado. Isso tem muito a ver com o projeto político e institucional da Fronteira Sul. A Fronteira Sul está, portanto, numa região de fronteira, o tema fronteira está no próprio título, está nos 3 estados, a reitoria está em Chapecó, no estado do Paraná nós temos 2 campi em Laranjeiras do Sul e Realeza, e no Rio Grande do Sul, os campi de Erechim, Passo Fundo e Cerro Largo. Trouxe aqui 2 mapas para que nós todos dimensionemos um pouco a fronteira, de forma bastante breve. Nós temos debatido pouco a chamada faixa de fronteira. A faixa de fronteira está prevista na Constituição, no artigo 20, e prevê uma largura, né, uma largura de 150 quilômetros, e se estende, evidentemente, do sul ao norte, envolvendo 27% do território nacional, 10 milhões de habitantes, 11 estados brasileiros e 10 países lindeiros. Então, nós estamos nessa região, nossas pautas de pesquisa, de ensino e também de pós-graduação olham muito para os desafios da fronteira. Rapidamente, aqui alguns dados, o número total de municípios que a universidade atende e aproximadamente 3,7 milhões de habitantes que integram essa região da fronteira sul. Aqui, rapidamente, destacar as principais lutas que marcaram e configuram a história dessa região, a começar pela Guerra Guaranítica, onde iniciou o Rio Grande do Sul. O professor Lívio está aqui, acho que ele deve concordar com o Érico Veríssimo. A Guerra Guaranítica, a questão de Palmas, Guerra do Contestado e as grandes disputas entre caboclos, índios e descendentes europeus nessa região e, por fim, a reforma agrária e o surgimento do MST. De maneira sintética, 3 grandes dinâmicas estruturantes dessa região. A universidade nasce dessas dinâmicas, respeita essas dinâmicas e quer empoderar também essas dinâmicas. A primeira é a dinâmica da agricultura familiar. Eu não vou me estender aqui, é o berço da Sadia, é o berço da Perdigão, é o berço da BRF, é o berço da Aurora e da Seara. Só a empresa Aurora tem 130 mil famílias associadas que produzem alimentos para o mundo todo. Segundo, o denso associativismo civil é um sistema cooperativista muito robusto, as pessoas, no geral, têm gosto em participar e quando a universidade não convida, eles reclamam muito. Então, a universidade se desenhou
abrindo espaço de interlocução permanente com a comunidade. Por fim, o berço dos principais movimentos sociais do Brasil. O MST nasceu bem próximo aqui de Passo Fundo, na Fazenda Noni. O MAB nasceu em Concórdia. A FETRAF Sul está espalhada em todo o sul do Brasil, mas tem uma densidade muito grande em Erechim. E o movimento das mulheres camponesas. Trouxe uma frase também do Boaventura Souza Santos sobre o que é viver na fronteira. Né, que os povos da fronteira, eles têm a sensação de estar criando um mundo novo. Eu não sei se o mundo que nós estamos criando por meio da fronteira sul é assim tão novo e revolucionário, mas sem dúvida que nós temos a sensação de que estamos inovando, que nós estamos construindo algo diferente. Rapidamente, sobre o projeto institucional, eu vou pedir a gentileza de passar um pouquinho mais adiante, mas para destacar que nós não desenhamos os cursos de graduação, de pós-graduação, pesquisa e extensão por grande área de conhecimento. Nós desenhamos por grandes áreas temáticas. A primeira delas é agricultura familiar, agroecologia e segurança alimentar. 70% do alimento que chega às nossas mesas, inclusive agora ao meio-dia, vem da agricultura familiar. Tá? Então esse é o foco. Desenhamos, só um minutinho, professora. Desenhamos, então, os cursos de graduação aí dentro, em grandes áreas, o lato sensu e o estrito sensu. A segunda grande área é a formação de professores. Há um apagão no Brasil, há um apagão nessa área também na nossa região, então, realmente, é uma área extremamente importante. Todos os cursos de graduação, nesta grande temática, são licenciaturas. Então, nós temos física, mas não é bacharelado, é física licenciatura, por conta da necessidade de formação de professores. Pode passar. A terceira grande área é energias renováveis e sustentabilidade, com alguns cursos de graduação em vários campi e também já mestrados. A quarta área é saúde pública e a quinta área é gestão. São 43 cursos de graduação e 12 cursos de mestrado numa instituição que não completou 7 anos ainda, então ela vem bastante acelerada. Aqui sobre a estrutura curricular, queria fazer um destaque importante. Todos os componentes curriculares se organizam na graduação em domínios. São 3 domínios: domínio comum, domínio conexo e domínio específico. Eu vou ter que passar rápido. Aqui detalho o que é cada um dos domínios. Pode ir passando. Aqui a pós-graduação. A pós-graduação, ela se define em virtude dos concursos, portanto, a graduação é absolutamente central no desenho que a pós-graduação vai assumir. Então, fomos construindo mestrados em cada uma dessas áreas, com o detalhe que a maior parte dos cursos de mestrados aprovados estão na área interdisciplinar, porque os docentes também foram concursados a partir dessa perspectiva. Para finalizar, aqui alguns aspectos importantes. O primeiro, das grandes áreas. Isso tem uma densidade maior, um peso maior do que áreas de conhecimento, as grandes temáticas. O segundo, os domínios, os 3 domínios curriculares que estruturam a graduação. O terceiro ponto, que nós não temos departamento na universidade, não temos nenhum departamento, já decidimos por não criar departamento. E temos o órgão de lotação, são os campi, e está aprovado no Conselho Universitário, no Estatuto, a criação das unidades acadêmicas. Depois, aqui em relação às disciplinas, que se organizam sobretudo em domínios cognitivos e menos em disciplinas, tem uma abertura absolutamente grande, especialmente no campo da pesquisa, para dar conta do diálogo e da ecologia de saberes. E aqui um conceito que nos ajuda muito, uma metáfora que nos ajuda muito. A Fronteira Sul é mais pensada como uma universidade de rede e menos como uma universidade fortaleza. Tá? A promoção da justiça cognitiva, que é um conceito bastante importante para nós, e a inclusão social. Para finalizar, eu tenho uma tabela aqui com muitos dados, mas vou chamar a atenção. Embora sejam dados de 2012, 97,4% dos estudantes são oriundos do ensino médio público, por conta da política de cotas que implementamos. E, embora isso tenha mudado um pouquinho a partir da entrada da Fronteira Sul no SISU, a nossa média é 88, 89 dos estudantes que ingressam na universidade via oriundos da escola pública.
Então, aqui tem algumas referências para que, eventualmente, alguém tenha interesse de conhecer mais, e fazer o destaque aqui ao trabalho, ao artigo que está publicado neste livro, no último livro, que é de capa amarela, e também o texto sobre o FOPROP. E eu vou parando por aqui, eu acho que extrapolei um pouco meu tempo, peço desculpas, mas é muita obrigação, né? Muito desafio para pouco tempo. Muitíssimo obrigado, fico à disposição para a gente poder dialogar com mais detalhes neste momento ou nos dias e semanas vindouras. Não, como você vem da fronteira, você tem direito a um tempinho maior aí por ser fronteira. Professora Sônia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao professor Arlindo pelo convite. Não sei se eu vou atender a contento, mas vou tentar. Não vai abrir, não. Bom, falar da interdisciplinariedade na pós-graduação sempre é um grande desafio. Inclusive porque, se eu pensar no tempo, apesar da tentativa, né, que vem se estruturando desde anterior da década de 90, no finalzinho dos anos 80, né, para essa área, eu acho que nós temos um grande desafio, que é romper barreiras e romper culturas nas nossas instituições. E isso, de certa forma, faz com que o avançar da área seja ainda muito... Eu consideraria que avançou muito, mas eu acho que dá para dizer que é pouco ainda, né? Principalmente porque a gente tenta falar, conceituar, discursar muito, mas o dia a dia nas nossas instituições não é fácil essa incorporação. Então, nós temos ilhas de excelência na interdisciplinariedade. Eu vou falar especificamente alguma coisa dentro da pós-graduação. Não vou me ater muito aos dados da UNB, porque a UNB, de certa forma, é um reflexo do que tem acontecido no país. Então, eu vou trazer mais os dados que eu consegui acompanhar nesse tempo a nível da instituição CAPES. Eu acho que sempre vale a pena ressaltar que a interdisciplinariedade nasce a partir da MUT, né? Não vou ficar lendo. Mas o que nós devemos ter de muito claro na interdisciplinariedade, e que talvez seja o grande desafio, eu tenho que fazer convergência de áreas, duas ou mais, de conhecimentos totalmente diferentes. Senão eu estou dentro da área multi, né? Que não pertencem à mesma classe, que contribua para o avanço da fronteira entre ciência e tecnologia e transfira métodos de uma área para outra. Somente aí eu consigo construir, de fato, a interdisciplinariedade. Eu tenho que gerar novos conhecimentos ou disciplinas. Não é fazer o mesmo do mesmo com a junção de diferentes grupos ou de diferentes áreas. Com o intuito, que eu acho que é o grande objetivo que a gente busca, eu não sei se a gente tem tido muito sucesso nesses últimos anos, eu acho que algum tem, mas eu acho que tem que avançar muito. Onde se surge um novo profissional com perfil totalmente distinto dos que já existem. E o segredo disso tudo, para mim, é a formação básica, muito sólida e que consiga fazer, de fato, essa integração. Talvez a integração seja o ponto mais demandado e que a gente precisa ainda estruturar um maior avanço. Tá? A ideia é, eu tenho que formar recursos humanos qualificados. Eu tenho que ter um profissional que realmente tenha uma grande solidez na sua formação, que tenha porte, né, de qualificação, que seja um empreendedor. O que é ser um empreendedor? Eu acho que seja capaz de buscar alternativas, saídas e soluções para situações que ele não vivenciou antes, mas que ele tenha esse feeling. E que um disciplinar, ele até pode ter, mas eu acho que é em menor proporção. E que consiga enfrentar os novos desafios que a nossa sociedade, a cada dia, apresenta em maior quantidade, né? Onde esse profissional, maior que a soma das
contribuições individuais das partes envolvidas, né? Eu vou estar formando um novo profissional no âmbito da pós-graduação. Ele tem que superar os seus mentores, que são de diferentes áreas. Então, a questão do empreendedorismo e de ter qualificação suficiente para enfrentar os novos desafios, acho que são as chaves do problema. E aí nasce de um princípio que é o que eu tenho sempre discutido no âmbito da CAPES, na interdisciplinariedade. A avaliação tem que ser feita assim. Agora, a base está no início do programa. Eu tenho que garantir que aquele programa realmente vai ser incorporado, ser acolhido, eu acho que é esse o termo, na nossa instituição, nas nossas instituições, sem ter o gueto da interdisciplinariedade e os cursos da disciplinariedade que não conseguem conversar entre si, né? Uma proposta pedagógica com disciplinas que buscam interdisciplinaridade e inovação, linhas e projetos de pesquisa que têm convergência, interface e sejam integradoras, projetos de pesquisa também com equipe multi-inter, uma formação integrada com a participação das diferentes áreas do conhecimento. Bom, aí o mapa simplesmente está escuro, mas é para falar que hoje nós temos programas de pós-graduação em todo o país. E em todo o país também estão presentes programas da área interdisciplinar. Tá? Dentro da área interdisciplinar, nós temos mestrado e doutorado, 93 cursos. Somente mestrado vermelho, 133 cursos, doutorado, 13 cursos, e mestrado profissional, eu troquei, né? O mestrado doutorado é 101 e o mestrado profissional, 93 cursos. Isso? Sim, a porcentagem. Eu falei em número de curso, desculpe. A porcentagem está com o sinal de porcentagem, os cursos estão em números. Isso significa que hoje no sistema nós temos 340 cursos de programas de pós-graduação, né, na área interdisciplinar. Tem alguns com mestrado e doutorados, outros, a grande maioria ainda só comporta mestrado e uma representação significativa de mestrado profissional. Houve a expansão, né? Eu tenho a data histórica aí de 2001 até 2015, sendo que se observa um boom nesse AP entre 2008 e 2011, um grande crescimento de programas de pós-graduação de cursos nessa área. Tá? Aqui as áreas que nós temos, que estão organizados esses programas, né? A gente fala na Inter, mas acaba organizando em câmaras, em setores do conhecimento para facilitar a própria dinâmica do processo, né? As sociais e humanidades é a mais representativa em número de cursos. Desenvolvimento e políticas públicas, ela decorre da saída das ciências ambientais, que se cria uma nova área e dentro da Inter fica um grupo trabalhando com a questão de desenvolvimento e políticas públicas. Saúdes e biológicas, engenharia e tecnologia aportam um número significativo de cursos, né? Em termos de avaliação, nesse momento, esse ano tem a quadrienal, mas nós, dentro da interdisciplinar, nós só temos curso até a nota 6. Esperamos que esse ano a gente consiga avançar, de fato, né? A grande maioria está centrado nas notas 3 e 4. Isso, para mim, é um reflexo, inclusive, do crescimento da área, principalmente nesses últimos 10 anos, eu diria, né? Então, não tem como ser diferente isso, né? O mestrado profissional também, a maior concentração é nota 3. Eu trouxe alguns dados em relação à produção científica e aos impactos nesses últimos anos, né, nesse último quinquênio.
Eu acho que houve uma grande expansão no crescimento, na produção científica, nas citações, nos impactos no país como um todo. Copiei o slide do professor Bevilacqua. A pós-graduação tem uma representação de 11,5% nesse crescimento. Isso, para mim, para uma área que é relativamente nova, eu acho que é extremamente significante. Significa, o que traz que os programas que estão aí estão tentando, né, se inserir na produção internacional, na internacionalização, na formação de recursos humanos de qualidade. Em termos de patente, o Brasil fica ali embaixo, mas tem alguma coisa, né? Se eu pensar nos BRICS, ele está melhor classificado do que no geral, mas não está, aponta as primeiras posições. E esse gráfico, eu acho, chama a atenção o seguinte, que quando eu tenho a produção de qualidade, eu consigo trazer inovação. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Meu tempo esgotou, mas eu gostaria de fazer 2 ponderações, né? Eu tenho quantidade na Inter, eu preciso avançar em qualidade. Qualidade na formação de recursos humanos e amplificar, né? Otimizar ainda mais a qualidade na produção. Eu acho que a institucionalização da área interdisciplinar nas nossas instituições de ensino é fundamental para que isso ocorra. Eu tenho que fazer com que ocorra uma mudança de cultura dentro das instituições. É ver a interdisciplinariedade nas áreas disciplinares também, porque eu acho que isso é possível e somente assim a gente vai conseguir avançar bastante. Eu tenho que fazer uma maior difusão da prática interdisciplinar dentro das nossas instituições, na sociedade, nas agências de fomento, nos órgãos reguladores, em toda a matriz de produção, né, de formação de recursos humanos. E a integração e incorporação dessa área é fundamental para que isso ocorra. Obrigada. Obrigado, professora Sônia. O professor Klaus, ele vai utilizar o púlpito ali para fazer a sua apresentação. Bom dia. Bom, pelo horário, já quase boa tarde, não? Mas, bom, eu vou... Tá, obrigado. Eu vou dividir a minha apresentação em 2 partes. A primeira, que eu não vou usar slides, eu vou fazer algumas provocações para incentivar o debate. Na segunda parte, eu vou usar slides para mostrar uma inovação recente da UFBC que, de uma certa forma, dialoga com essas provocações. Nós estamos aqui, nesse momento, participando de uma mesa sobre inovação e interdisciplinaridade na pós-graduação. Então, eu vou fazer uma provocação sobre interdisciplinaridade, uma sobre inovação e uma sobre pós-graduação. Sobre interdisciplinaridade, eu gostaria de ponderar que a interdisciplinaridade, ao meu ver, não é um fim em si, não é um valor em si. Ela se justifica à medida em que ela responde à demanda ou da sociedade ou da agenda científica da pesquisa. Exemplos de uma demanda da sociedade seriam sustentabilidade, energia, segurança alimentar. Exemplos de uma demanda científica mais stricto sensu seriam neurociências, nanociências. Esse tipo de atividade intrinsecamente interdisciplinar exige uma abordagem interdisciplinar. Então, a interdisciplinaridade tem que ser resposta, mas ela não é um valor em si. Segunda provocação, com relação à inovação. Eu gostaria de diferenciar inovação no conteúdo de inovação no formato. Por motivos óbvios, desta vez eu não vou dar exemplos, mas vocês podem imaginar propostas muito inovadoras no formato, mas que, se você olha lá dentro, fazem uma coisa bastante tradicional e conservadora no conteúdo. E também é possível, todos nós que conhecemos exemplos, propostas num formato, ambiente muito tradicional, que no seu conteúdo são bastante inovadores.
Então, inovação no formato e inovação no conteúdo não são a mesma coisa. A plena interdisciplinaridade, ela precisa de ambas. Com relação à pós-graduação, poderíamos pensar, comparando a pós-graduação com a graduação, que seria mais fácil inovar na pós-graduação. E o presidente da mesa, de fato, fez uma afirmação nesse sentido. Eu concordo. Agora, é curioso observar que talvez a inovação mais radical em formato e em conteúdo na educação superior brasileira e provavelmente mundial dos últimos anos tem sido os bacharelados interdisciplinares, que é uma inovação na graduação. Já na pós-graduação, nós temos muitos cursos que inovaram no seu conteúdo, mas nós avançamos muito pouco com relação ao formato tradicional de mestrado e doutorado, com pequenas variações. O mestrado profissional, mencionado pela colega que falou antes de mim, o doutorado direto, são pequenas variações. Mas o formato da pós-graduação não tem mudado em décadas ou talvez séculos. Então, a pergunta é por quê? Como eu disse, não é necessário inovar. A inovação também tem que ser resposta a uma demanda, como a interdisciplinaridade. Não há necessidade por inovação no formato na pós? Ou há muita necessidade e nós não fomos capazes de fazer? Deixo aqui a provocação no ar. A maior revolução no ensino superior tem acontecido na graduação e não na pós-graduação. Bom, essa foi a parte das provocações. Agora eu gostaria de mostrar um exemplo do dia a dia do trabalho na UFBC, que dialoga de uma certa forma com essas três provocações. E esse exemplo não vai ser o bacharelado interdisciplinar. Primeiro, porque nós estamos numa mesa sobre pós-graduação. Segundo, porque o Naumar e outros colegas já falaram, Bevilacqua já falaram muito dos bacharelados interdisciplinares aqui. Então, eu gostaria de citar um exemplo de uma inovação mais recente na UFBC, que, diferentemente do bacharelado interdisciplinar, não faz parte do projeto original, mas foi concebido depois. Eu entendo que a UFBC possa servir como uma espécie de laboratório para inovações no ensino superior. E para isso não precisamos ficar limitados àquelas inovações fantásticas, mas que fizeram parte do nosso projeto original. Vamos continuar inovando. O doutorado acadêmico industrial é uma dessas inovações ou tentativas de inovação mais recentes. Esse doutorado acadêmico industrial, apesar do seu nome, não é, de forma alguma, a versão doutorado do mestrado profissional. O nome sugere isso, mas não é. O doutorado acadêmico industrial, ele é uma tentativa de pular um abismo entre a formação acadêmica que nós damos aos nossos alunos na universidade e as exigências do mercado. Bom, o que acontece muito na pós-graduação é algo que eu chamo de solução em busca de problema. Nós desenvolvemos nos nossos gabinetes, nos nossos laboratórios, uma solução, às vezes até uma solução tecnológica, que poderia ser de interesse para o mercado, o setor produtivo, e como a solução é desenvolvida embaixo do braço, nós vamos de empresa a empresa para ver se alguma empresa tem interesse, precisa da minha solução. Solução em busca de problema. Às vezes isso funciona, mas muitas vezes isso não funciona. Talvez não seja a forma mais eficiente de fazer. Nós buscamos um formato em que nós podemos, em vez de solução em busca do problema, fazer problema em busca de solução. Bom, para isso, nós criamos o doutorado acadêmico industrial não como um novo programa de doutorado, mas como uma nova forma de acesso ao doutorado. E esse acesso ao doutorado se dá através da passagem do futuro aluno antes de ele ter orientador, antes de ele ter projeto de pesquisa, antes de ele saber em que curso ele vai fazer seu doutorado. Antes de definir tudo isso, o aluno passa por uma fase de pré-doutorado de 2 a 6 meses, em que ele já é aluno da universidade, mas não de um dos programas da universidade. Ele é aluno da universidade como um todo. Da mesma forma como o aluno no bacharelado interdisciplinar é aluno da universidade e não dos cursos de terminalidades específicas. Nessa fase de pré-doutorado, o aluno passa de 2 a 6 meses nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de empresas
conveniadas, empresas com trajetória, com experiência, com necessidades em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. A única obrigação da empresa nesses 6 meses é expor esse aluno a problemas de desenvolvimento científico, tecnológico, metodológico também, relevantes para a empresa. A única obrigação do aluno é gastar seus 2 a 6 meses nessa 1 ou até 3 empresas, é fazer a prospecção de um problema que pode passar a ser o doutorado dele. Aí temos a interação com o setor produtivo, temos a demanda da sociedade. Se o aluno consegue fazer essa prospecção, ele traz esse problema para dentro da universidade, o problema acolhido pela universidade. Naquele momento, nós definimos o curso onde ele vai fazer seu doutorado, identificamos o orientador, e naquele momento a universidade analisa se esse projeto vale a pena ser um doutorado, a demanda científica. Às vezes temos empresas que colocam projetos que simplesmente não são doutorados e esses não aceitamos. Tem que ter esse duplo filtro. Interesse da sociedade, interesse da universidade. O aluno traz o projeto e, a partir desse momento, desenvolve ele em co-orientação entre um professor da universidade, responsável pela parte acadêmica, e um especialista técnico, que não precisa necessariamente ser doutor, da empresa, responsável pela parte da empresa. Então, esse momento é um modelo que dialoga com várias das provocações que eu citei. Esse momento de passagem pelo setor produtivo e acolhimento posterior do projeto prospectado na universidade, responde às demandas respectivas da sociedade ou da agenda de pesquisa, colocar isso como uma forma de ingresso no doutorado, em vez de um doutorado propriamente dito, é uma inovação no formato, além de uma inovação no conteúdo. Nós temos, nesse momento, 24 alunos nesse programa, 24 problemas tecnológicos de empresas sendo resolvidos, 20 com financiamento pelo CNPq, que tem sido um grande apoiador e co-idealizador desse programa junto conosco, desde a gestão do Glaucius, e 4 já financiados pela própria empresa. Isso se torna cada vez mais importante. Nós queremos que essa também seja uma forma de inserir recursos do setor produtivo na pesquisa universitária. Então, citei esse exemplo aqui para demonstrar que é possível continuar inovando e que é possível responder a essas provocações, mas eu vou terminar com uma palavra de cautela que se aplica ao doutorado acadêmico industrial e aos bacharelados interdisciplinares. Nós temos BIs na UFBC há 10 anos. Nós temos o DAI, o Doutorado Acadêmico Industrial, na UFBC há 3 anos. Isso é muito pouco para dizer se está dando certo. Eu considero as 2 iniciativas ainda como muito experimentais, então, como sujeitos a avaliações, a modificações. Então, nós ainda estamos no início e temos muita coisa boa ainda a esperar. Obrigado. Queria agradecer o professor Klaus e nós vamos abrir para as 3 perguntas, considerando a hora. Eu já tenho 2, falta uma, pronto, 3. Já tenho as 3 questões. Tem o microfone móvel? Professora Ari. Acho que eu estou ouvindo aí. Fala um pouquinho mais. Não. Então, parabéns pelo evento e pela sessão. Breve pergunta ao professor Klaus sobre o DAI. A reação do mundo empresarial. A Escola Politécnica teve, durante um certo período, uma formação Universidade de Waterloo e outras, né, que você alternava períodos na empresa e na universidade, era graduação,
e o que a gente sentiu foi, depois de um certo tempo, um certo desgaste do mundo empresarial. Então, qual a reação das empresas? Como o senhor captura as empresas? Talvez, se puder dizer nomes. Se fez parceria com a Ampei e outros entes que agregam empresas inovadoras, um pouco o lado do parceiro. Claro. Bom, a resposta das empresas passou por duas fases. A primeira fase, logo no início do programa, foi de total incompreensão. E isso mudou quando conseguimos convencer algumas grandes empresas multinacionais a se conveniar. Eu posso citar nomes sem problema algum. Empresas do porte da General Motors, da Mercedes-Benz, empresas da Braskem, desse tamanho. A partir desse momento, as outras empresas perceberam que se essas estão no programa, a coisa é séria, a coisa é para valer. Hoje, nós temos mais demandas de empresas que gostariam de receber alunos nessa modalidade do que nós conseguimos alocar alunos nas empresas. Só para registro também de uma iniciativa nossa na COP, um pouco diferente disso, né? Eu tive em Waterloo, na ocasião que fiz meu doutorado, então acompanhei de perto essa iniciativa dos cursos cooperados, né? Então, posso imaginar como tenha sido aqui, após algum tempo, essa reação. Mas eu fico realmente contente dessa iniciativa FEBC. Nós, na COP, iniciamos um movimento similar, mas não igual, há um ano atrás, e ainda estamos batalhando pela questão das bolsas. Mas aí é um pouco diferente, isso que eu queria comentar, de repente trocar a experiência, né? O nosso projeto é fazer um doutorado intensivo, esse é o primeiro aspecto, que dure 3 anos, e definido a priori, ou seja, vocês incluem uma fase de identificação anterior. Segundo, ter uma atuação em problemas na classificação da NASA TRL de 4 a 7. Hoje identifica-se muito essa carência. As empresas não têm competência ou pouca competência de levar projetos que já saíram da fase de laboratório até a escala piloto e além, né? Então, esse nicho aqui só pode ser cumprido por grandes empresas ou médios. Não dá para envolver pequenas empresas. A não ser que criem cooperativas e, através de organismos como o Embrapi, consigam se mobilizar. Terceiro, obviamente tem que ter alguém da empresa acompanhando o projeto. Mas, além disso, além do orientador acadêmico, nós estamos colocando um pós-doc. Então, esse pós-doc, além do trabalho normal que ele tem que fazer, ele vai acompanhar no mínimo 3 alunos engenheiros, né? Estou falando da área de engenharia, para chegar rapidamente ao seu objetivo final. Então, e quarto, né? Todo ano tem que ter, obviamente, seminários envolvendo, né, os interessados e chamar pessoal do mercado de capital de risco. Porque se estamos falando de inovação, e aí a conotação, né, eu vou comentar isso depois, tem a ver com a introdução de um produto, um processo no mercado. Então, não é a introdução de novo conhecimento, é algo intrinsecamente ligado à inovação na empresa. Quer dizer, tem que acontecer algo para que a empresa invista e seja beneficiário de um desenvolvimento. E a empresa ganha uma pessoa absolutamente bem preparada para conduzir o trabalho de alto nível dentro das suas hostes, né? Não há nenhuma obrigação de ter contratação, mas é um outro tipo de profissional de doutorado, que não é o acadêmico, que a gente está pensando, desenhado para essas demandas. Então, as demandas já estão identificadas quando o aluno se inscreve, porque a empresa, através de projeto que desenvolve com a COP, já sabemos onde estão. Quem que vai levar adiante isso? Né? Então, depois, eventualmente, gostaria de trocar ideias. Mas, parabéns, obviamente, pela iniciativa, né? Eu fico muito contente que haja uma ressonância entre essas iniciativas, entre nossas instituições. Obrigado. Sua pergunta é do doutorado industrial, do acadêmico industrial também ou não? Também, mas ele é mais geral. Deixa eu só pedir para o professor Tito falar 1 minuto, 1 minuto e 30, Tito, sobre a sua experiência na área também, porque é uma outra iniciativa financiada pelo CNPq,
Sim, nós tivemos uma experiência, estamos tendo uma experiência muito semelhante e funciona no formato de que o aluno, junto com o orientador, procura conhecer uma empresa que tenha uma necessidade semelhante e que nós podemos instituir um supervisor que não tenha necessidade de ser doutor na área, né? Temos sistemas muito semelhantes, e o importante é que o programa de pós-graduação não se altera. Ele é idêntico, só muda o formato de execução. A busca do problema e a interação com a supervisão. Então, no Instituto de Física de São Carlos, temos sucesso semelhante, porém somente com 3 doutorados. E com bolsa do CNPq também, bolsa né? do CNPq, um projeto piloto do CNPq. Professor. A minha questão aqui é sobre o que a professora Sônia colocou sobre a definição, metas de interdisciplinaridade, que são, na verdade, bastante ambiciosas. Eu acho que existem várias construções possíveis de interdisciplinaridade. Agora, quando eu vejo a discussão em disciplinas de pós-graduação sobre metodologia ou método científico, eu vejo que as ementas foram, ao longo do tempo, se transformando em guias de publicação. Tá? Web of Science, o que é congresso, como escrever um artigo, etc. E tal. Isso, na verdade, é uma adaptação da comunidade para a quantidade. Eu vejo, sabe, como é uma lei de Campbell, que é antiga, se você tem algum indicador que vai te dar alguma vantagem, você começa a se adaptar e conseguir gerar isso. Eu acho que, para construir essa interdisciplinaridade colocada nessa definição, como você colocou, nós precisamos de uma discussão mais profunda, e nessa transição de quantidade para qualidade. A comunidade, ela aprendeu a publicar muito, porque é isso que os números, que o credenciamento precisa. Eu ver como fazer essa transição para qualidade. Eu acho que não passa simplesmente, em vez de olhar para os números de artigos, olhar para o JCR dos artigos. É algo além. Então, uma provocação, né, já que o Klaus colocou 3, a necessidade de modificação da CAPES, cujo papel aqui todos nós reconhecemos como importante na consolidação, mas não sabemos como fazer isso. E daí, agregando aí uma nota de rodapé para o Klaus, como é que o DAI dialoga com a CAPES? Sônia. Bom, professor, realmente houve esse crescimento quantitativo na interdisciplinar. Eu acho que nós temos que buscar, né, o qualitativo, não só nessa área, acho que todas estão visualizando isso nesse momento. Eu não tenho dúvida que o sistema de avaliação que a CAPES criou para a pós-graduação foi um sistema que permitiu que nós chegássemos aonde nós chegamos hoje. A CAPES somos nós, nossos colegas, nossos pares, que são convidados para participar do processo. Então, é essa comunidade que o país tem de doutores que define essas regras. Eu não tenho uma receita para ver o qualitativo, mas eu acho que está no momento da gente, da comunidade, pensar nisso. Como que eu vou medir esse qualitativo? É só pelos índices de impacto das revistas? Acho que não, né? Quais são os indicadores que eu vou buscar em termos dessa transição do que se produz dentro da universidade com o que a sociedade se aproprie para o seu desenvolvimento como um todo? Eu acho que é isso que nós temos que construir, não só para a Inter, para todas as áreas de conhecimento. Eu concordo com o senhor que muitas vezes a gente tem, né, um discurso, foi o que eu coloquei, da interdisciplinaridade, que na prática isso fica muito a desejar, não meio, eu acho que muito. Nós temos dificuldade nas nossas instituições da relação entre grupos, entre diferentes áreas, entre diferentes pesquisadores, e eu acho que é essa a grande mudança que nós temos que trilhar para esses próximos anos. Klaus. Bom,
Respondendo à pergunta do Peter sobre o envolvimento da CAPES, o DAI, desde o começo, tem sido idealizado e apoiado junto com o CNPq, que deu as bolsas e ajudou a estruturar ele. Como são os mesmos cursos de doutorado que podem ter seu ingresso via DAI ou via caminho comum, são os mesmos cursos. A princípio, não há um envolvimento direto da CAPES no gerenciamento desse programa. A CAPES gerencia, nos apoia nos doutorados. Esse aqui não é um doutorado, é uma forma de acesso a um doutorado. Então, na prática, o envolvimento da CAPES tem sido muito menor que o do CNPq. Mas eu gostaria muito que isso mudasse no futuro, inclusive no que tange a nacionalização desse programa para todas as instituições e o financiamento. Acho que a CAPES tem um enorme potencial aqui que ainda não esgotou, nem começou a esgotar. Nesse programa, o produto é um doutorado. Sim. Quer dizer, e é uma tese. Quer dizer, acho que não tem conflito aí com a CAPES. Eu fiz só vou fazer um breve comentário em relação a isso que você terminou. A CAPES, ela tem um grande poder de indução em todos os aspectos. E um dos aspectos que acho que ela não tem feito indução é cobrar alguma definição em relação ao candidato que recebe bolsa tanto do PROARP quanto do PROEX. Os programas e as pró-reitorias recebem essas bolsas e fazem uma distribuição de acordo com as suas próprias, eu não vou dizer interesse no mau sentido, não, na sua lógica, mas não tem uma política de definição da CAPES para isso. Esse tipo de indução que o professor Klaus está dizendo, ela poderia tranquilamente, a bolsa das pró-reitorias, tantos por cento deveriam ter esse perfil que eu quero induzir para o desenvolvimento do país. Então não precisaria nem criar bolsas novas, não precisaria criar um sistema novo, mas é só utilizar aquelas que nós já temos, que não é um número pequeno, e para fazer esse tipo de indução. Acho que eu fiz uma sugestão numa conversa rápida dentro da CAPES, mas acho que nós, se for o interesse de todos, poderia ser uma conversa com mais profunda na CAPES, esse tipo de indução, de comportamento, do que a gente quer desenvolver em relação à política de fomento da CAPES. Ela faz do custeio, mas ela não faz na bolsa. Né? Só um comentário rápido meu. Bom, considerando o tempo que eu tenho do professor Arlindo, eu tenho 2 a 3 minutos por uma questão. Se alguém tiver mais uma questão em que caiba dentro desse... Lá atrás. Boa tarde, eu sou Sabrina Rodrigues, sou do PROLAN. Eu trabalho na advocacia há quase 30 anos, desenvolvo meus trabalhos acadêmicos com foco no direito e nas tecnologias. Parabenizo pela iniciativa e discussão desse tema da maior relevância. E uma das dificuldades que eu tenho no desenvolvimento do meu trabalho dentro da faculdade específica, né, do direito, algumas dificuldades dos docentes terem essa interface, não só com a ciência jurídica, mas com outras ciências necessárias para o desenvolvimento acadêmico e profissional. Então, tanto que hoje nós temos processo eletrônico e não se discute processo eletrônico dentro da faculdade de Direito, né? Então, eu vou estudar fora isso. Pois bem, e chamando a atenção para esse dado, que não é específico da minha área de desenvolvimento, mas é de todas, eu gostaria de saber se essa iniciativa do IA não é uma iniciativa, ela já, ao longo do tempo, se discute interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, mas gostaria de saber se desta reunião hoje, rica de reflexão, de experiências, vai sair algum documento, alguma ação para que essas ideias se multipliquem no nosso campus e nos outros campos, para que a gente consiga dialogar com um pouco mais de facilidade. Se os docentes e se os discentes vão receber algum material nesse sentido. Muito obrigada. Professor Arlindo. Obrigado até por colocar essa questão. Na abertura do evento, foi dito o que é que se espera dessa reunião. Essa reunião é promovida pelas 4 pró-reitorias.
que desejam avançar com relação a próximos passos associados a de que maneira incorporar questões relacionadas à interdisciplinaridade e inovação no desenvolvimento de uma universidade que se quer cada vez mais avançada. Então, nesse contexto, o que se pretende, e que foi dito no começo, é que os relatores receberão o material de todos aqueles que aqui estão fazendo as suas apresentações, e amanhã nós teremos uma reunião para definirmos, inclusive, uma sequência junto com o IEA, para que, resultado desse trabalho, tenha um texto, inclusive temos um jornalista do IEA, que está aí ao seu lado, inclusive, que é o que vai fazer, né, um relato e uma matéria que vai para a página do IEA, em primeiro lugar. Segunda coisa, o que iria para um texto para o Jornal da USP e para todos os jornais acadêmicos que existam das nossas universidades. Porque esse documento ele não é só para nós, da Universidade de São Paulo, ele é para todas as universidades e institutos que estão aqui conosco. E o terceiro componente disso é se aquilo que vier a ser proposto, como várias propostas e encaminhamentos aqui colocados, nos possibilitarão, com esses encaminhamentos, fazer propostas às universidades brasileiras, oriundas desse trabalho, que é uma proposta dessa comunidade que está aqui ao longo desse dia inteiro. E, concomitantemente a isso, encaminhamentos também às nossas agências de fomento, em relação àquilo que a nossa comunidade, pensando aqui, discutindo, e com essas experiências que têm demonstrado boas possibilidades, e sabermos nos livrar das armadilhas que isso possa acontecer, de fato possam contribuir para que possamos fazer. E aí cada universidade vai incorporar e vai fazer os seus movimentos para internalizar na sua universidade. E o IA estará, obviamente, à disposição, né, e seguramente vai querer conversar, né, professora Eli Plonsky, com a nossa comunidade, junto com os pró-reitores, que foram os que estão promovendo essa discussão. Obrigado pela tua pergunta e muito pertinente. Eu também quero... Professor Ari, 30 segundos. Então, apenas completando, o professor Arlindo respondeu magistralmente, a gravação de todas as apresentações ela ficará na mediateca do IEA, que é pública, acessível, disponível, daqui a semana que vem, vamos dizer assim. Então, toda a riqueza das discussões estará disponível para reprodução e encaminhamento para quem achar conveniente. Eu vou dando fechamento à sessão. Eu gostaria que cada participante fizesse os seus comentários finais, por favor. Bem, eu serei bastante breve. Quero aproveitar o momento para reforçar, para dizer novamente da importância deste encontro, professor Arlindo. Parabéns, professor Saldiva, presidente do Instituto de Estudos Avançados, pela iniciativa. Esse não é um tema exaurido, não é. É um tema que nós temos que levá-lo adiante e quero propor a título de contribuição para a sequência dos trabalhos, respondendo também à última questão. Eu quero propor que o tema da graduação, que o campo da graduação, que a área da graduação e os pró-reitores de graduação sejam convidados e inseridos nesse debate. O professor Cleverson está aqui, é o presidente do Forgrade, e eu observei ao longo da manhã que várias questões afetas à questão interdisciplinar têm a ver com a graduação, têm a ver diretamente com a graduação. Então eu gostaria de propor que essa temática, professor Arlindo, possa avançar e que ela insira também os pró-reitores. Por que os pró-reitores? Fundamentalmente porque eles são as pontas de entrada, né? São os gestores que têm condições de capilarizar esses temas e também as ações no interior das instituições. Então, a título de proposta, que nós possamos avançar, que só o ano que vem termos um evento envolvendo o Forgrade no debate sobre esse tema junto com o FOPROP. Professora Sônia.
Bom, eu gostaria de renovar os agradecimentos pelo convite. É sempre um grande prazer estar na USP, né? Uma das maiores instituições desse país. Eu acho que é sempre bom estar aqui e ver o que pulsa aqui dentro, né? Falar e fazer interdisciplinariedade não é uma coisa trivial, mas eu acho que o país já avançou bastante dentro dessa linha. Temos muito o que fazer. Eu concordo que na pós-graduação é um pouco mais fácil do que na graduação, mas também a nossa pós-graduação tem os seus setores, as suas áreas, as suas dificuldades, no sentido de buscar uma grande integração mesmo e ter essa visão da importância da interdisciplinaridade para o avanço do conhecimento e da inovação nesse país. Eu acho que sempre é bom escutar experiências novas. Adorei a experiência do EBC. Eu não preciso criar um novo curso, eu uso o curso que eu tenho. O aluno que entra de uma forma diferente sai com outra bem diferente, que é atendendo um problema que a sociedade demanda, que o nosso setor produtivo demanda. Obrigada. Obrigado, Sônia. Professor Klaus. O bacharelado interdisciplinar mostrou que é possível inovar, fazer inovação radical, e essa inovação dar sinais muito concretos de estar dando certo. Então, vamos usar isso para sentir-nos encorajados a inovar também na pós-graduação, pesquisa, inovação, internacionalização e todas as outras inúmeras pernas do tripé, que tem muito mais que 3 pernas, da universidade. Obrigado, Klaus. Agradeço a todos. Professor Valdir e Amanda, o trabalho de vocês começa agora. O nosso está terminando, de vocês está começando, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Agora, Tá bom, pode falar, por favor. Obrigada. Então, encerramos aqui a mesa redonda 2. Agradecemos aos participantes, aos professores participantes.